Olá, sejam todos bem-vindos à EBEG. Eu sou o Birajara Casado e estou aqui para discutir com você um tema extremamente interessante em termos de construção jurisprudencial. E a dica de hoje, ou o assunto que nós vamos abordar hoje, ele foge um pouco à regra do estudo da jurisprudência. Quem me acompanha, quem é meu aluno, quem me assiste aqui pelo YouTube ou pelos materiais da escola, percebe que eu sempre digo que quando o assunto é jurisprudência, para passar em concurso, você não precisa ser especialista em jurisprudência. Para passar no concurso, você não precisa recorrer ao inteiro teor dos julgados para entendê-los. Você precisa saber o que os tribunais de superposição, STJ e STF, estão decidindo. E, normalmente, entender o que os tribunais estão decidindo é entender sobre a aplicabilidade da norma ao caso concreto a partir das hipóteses de julgados jurisprudenciais que são produzidos por esses tribunais semanalmente, mensalmente, semestralmente. Então, quando você está estudando jurisprudência, você precisa se preocupar em entender qual é a hipótese efetiva de solução dada pelo tribunal àquilo que está sendo decidido. Normalmente, isso se resume em saber se determinada lei se aplica, se ela não se aplica, se ela é constitucional, se ela não é constitucional, se determinada interpretação é viável, se determinada interpretação não é viável e assim sucessivamente. Você precisa entender o néctar de cada decisão jurisprudencial, que é a hipótese de decidir efetivamente STJ e STF no caso concreto, fazendo com que determinada lei ganhe determinado grau de importância ou não a partir da sua interpretação. Então, estudar jurisprudência para concurso não é se tornar especialista, sob pena de se perder tempo com isso. Estudar jurisprudência para concurso é saber o que os tribunais estão decidindo na sua essência, para que você possa ter efetivamente o entendimento desse tribunal STJ e STF para reconhecer isso numa prova objetiva ou até, nesse caso específico, para saber efetivamente se comportar em uma prova subjetiva. Eu tenho um vídeo sobre como eu explico o estudo da jurisprudência e conhecer como esse tribunal está decidindo, muitas vezes, nesse caso, faz com que você possa construir os argumentos que você entende cabíveis acerca daquilo que foi decidido pelo STJ e STF, a fim de melhor absorver esse conteúdo. Eu deixo aqui em algum lugar, na descrição desse vídeo ou num card aqui em cima, o vídeo em que eu explico como estudo e estudei jurisprudência, o que me faz e me fez efetivamente entender como esses tribunais decidem de uma forma até simples em termos de estudo de jurisprudência atual. Muito bem, vamos lá. Como disse, você não precisa ser especialista em jurisprudência. Você precisa saber como os tribunais andam decidindo e quais os argumentos principais para aquele tipo de decisão ou para aquela tomada de decisão. No que diz respeito ao que nós vamos discutir hoje, acerca especificamente do agravo de instrumento, nós estamos numa situação de ponto fora da curva. E por que isso, professor? Porque você não precisa, para conhecer jurisprudência, acompanhar os julgamentos na sua construção. Você não precisa ir acompanhando as sessões de julgamento, você não precisa ir acompanhando, nesse caso, os votos vista. Você precisa se preocupar com as decisões ditas definitivas, aquelas em que o tribunal já chegou a alguma conclusão, seja por maioria, seja por unanimidade. Você não precisa acompanhar julgamentos enquanto eles vão acontecendo e enquanto eles vão sendo construídos, sessão a sessão. Mas esse ponto, essa situação, esse assunto, foge a essa regra. É importante acompanhar esse julgado, porque não obstante o STJ ainda não tenha fechado a questão acerca da natureza jurídica do rol do artigo 1015, acerca da taxatividade ou não das hipóteses do agravo de instrumento, isso pode ser muito bem cobrado na sua prova enquanto construção jurisprudencial, ainda sem a decisão definitiva do STJ, porque o tema é extremamente importante. E certamente nós estamos diante do tema mais importante da jurisprudência do STJ acerca de processo civil, direito processual civil, no segundo semestre de 2018. No momento em que eu gravo essa aula, no dia 6 de agosto de 2018, o STJ ainda não tem uma decisão definitiva sobre o tema. Nós vamos acompanhar efetivamente qual é o imbróglio apresentado e como o STJ está julgando isso e qual a decisão do momento. Muito bem. Se você é nascido e criado sob a égide do CPC de 73, você se lembra muito bem do artigo 522 que dizia o seguinte: das decisões interlocutórias caberá agravo no prazo de 10 dias, quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. Nós tínhamos o agravo retido, que não existe mais, e nós tínhamos o agravo de instrumento com hipótese de cabimento
que é determinada a partir da argumentação em cima de um conceito em tese aberto. Todas as vezes que você tivesse uma decisão interlocutória que pudesse causar à parte lesão grave e de difícil reparação, cabia a essa parte agravante demonstrar que essa decisão lhe causa essa lesão para que o agravo pudesse ser admitido. Veja que existia um trabalho de argumentação, recurso a recurso, agravo a agravo, no sentido de demonstrar ao tribunal que a decisão interlocutória podia causar à parte lesão grave ou estava causando à parte lesão grave de difícil reparação para que esse agravo de instrumento pudesse ser cabível. Eu tinha um conceito aberto que admitia interpretação e argumentação e faria com que o relator do tribunal, no juiz de admissibilidade e até nesse caso específico o colegiado, pudesse entender sobre a lesão grave de difícil reparação no caso concreto para admitir ou inadmitir o agravo de instrumento. Então, essa hipótese de construção para o cabimento do agravo de instrumento não é rol taxativo, é um conceito que admite argumentação, demonstração da hipótese de cabimento para que o recurso ao final e ao cabo pudesse ser admitido ou não no tribunal competente para o seu julgamento. No CPC 2015, a coisa muda de figura, nós temos uma mudança drástica de cenário. No CPC 2015, nós não temos um conceito aberto e interpretativo, argumentativo para o manejo do agravo de instrumento. Nós temos hipóteses taxativas previstas no artigo 1015. Esse dispositivo diz o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, e o dispositivo lista, então, vários incisos como hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Essas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento mudam radicalmente o cenário previsto no CPC 73 para a construção da hipótese de cabimento do recurso no CPC 2015. Agora eu não podia mais demonstrar a lesão grave de difícil reparação, eu teria que demonstrar que a decisão interlocutória está prevista taxativamente em um dos incisos do agravo de instrumento do 1015, ou seja, hipótese de cabimento de recurso. Não é o objetivo dessa aula ou dessa análise analisar efetivamente, ou seja, comentarmos especificamente, inciso por inciso do artigo 1015, mas analisarmos como se dá o cabimento do agravo de 73 para 2015 com a análise do que pensa ou do que está construindo o STJ nesse momento. O problema de se apresentar um rol taxativo no agravo de instrumento não é o rol em si, é o que fica de fora dele. Situações outras que podem, nesse caso específico, trazer vários prejuízos para as partes do processo, que são tomadas por decisões interlocutórias, ficam fora da possibilidade de recurso porque não estão no rol taxativo do artigo 1015. Essas situações que extrapolam as hipóteses do 1015, elas começaram a desafiar a advocacia, tanto pública quanto privada, que acabou por implementar a possibilidade de agravar dessas decisões para além dos incisos do 1015, demonstrando a necessidade de provimento do recurso e de manifestação do tribunal, ainda que a decisão não esteja no rol do 1015, ou então o manejo do mandado de segurança para que o tribunal pudesse rever determinadas decisões interlocutórias, já que não se poderia manejar o agravo de instrumento, uma vez que o rol taxativo impedia a utilização do agravo nas hipóteses de decisões interlocutórias que não estivessem lá previstas. A advocacia começou a forçar o agravo de instrumento para situações além do 1015 e começou a forçar o tribunal a se manifestar sobre determinadas decisões com o manejo do agravo de instrumento. E aí, doutrina e jurisprudência, nesse caso, jurisprudência dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, até chegar ao Superior Tribunal de Justiça, como nós vamos analisar, começaram a desenvolver algumas teorias acerca do rol taxativo do 1015 do CPC, e eu quero que você preste muita atenção neste momento. Primeiro, entende-se como primeira teoria a taxatividade restrita, ou seja, o rol é taxativo, o que está nele é possível o manejo do agravo de instrumento, dessas decisões interlocutórias eu posso apresentar o devido agravo de instrumento, o que estiver fora dele eu não posso manejar o agravo de instrumento e a coisa se encerra aí, porque essa é a ideia do legislador, neste caso,
o legislador do 2015, do CPC 2015, que mudou a ideia de conceito aberto, lesão grave de difícil reparação, para a hipótese taxativa. Se o legislador sabia que em 73 a coisa era aberta e admitia a argumentação e ele fechou em 2015, então nós temos que respeitar essa ideia, razão pela qual a taxatividade restrita é a teoria aplicada, o que está fora do 2015 não admite o manejo do agravo de instrumento. A segunda teoria é a taxatividade passível de interpretação extensiva ou analógica. Aqui, a ideia é que o rol é taxativo, mas que cada inciso desse rol admite interpretação extensiva analógica para permitir com que, na análise de cada hipótese, você possa, maleabilizando o alcance de cada inciso, permitir a hipótese do agravo de instrumento quando uma situação for próxima ao que estiver previsto nos incisos de 2015, através de uma interpretação que estende os conceitos dos incisos ou que os aplica por analogia. Essa é a segunda teoria. A terceira teoria é que o rol do 2015 não é taxativo, ele é exemplificativo e que aí o tribunal poderia decidir, no caso a caso, o que pode e o que não pode ser manejado via agravo de instrumento para provocar o pronunciamento ou a revisão da decisão por meio do colegiado, por meio do tribunal. Preste bem atenção nessas teorias que eu acabo de apresentar, porque nós vamos analisar o que o STJ, na relatoria do recurso especial que está julgando neste caso, neste momento, ou definindo neste momento, qual a natureza jurídica do rol do 2015, nós vamos analisar que essas teorias foram afastadas e que foi criada ou apresentada uma nova teoria. Daqui a pouco eu chego lá. Então, CPC 73, rol, não existe rol, na verdade, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento parte da interpretação e da argumentação acerca da existência de lesão grave de difícil reparação. 2015, rol taxativo, esse rol taxativo deixa, obviamente, situações de fora. Os tribunais são provocados a se manifestarem sobre agravos de instrumento fora do rol ou terem que se manifestarem sobre decisões interlocutórias fora do rol por meio do mandado de segurança, e aí algumas teorias são apresentadas para que se defina o que é efetivamente o 1015. O 1015 é um rol taxativo e lá existe restrição para tudo que não esteja previsto, não se admite agravo de instrumento, ou os incisos admitem interpretação extensiva analógica, ou o rol não é taxativo, nós temos apenas exemplos da utilização do agravo de instrumento. Muito bem, o início dessa flexibilização para o Superior Tribunal de Justiça, flexibilização do rol do 1015, entendendo que aquele rol não é puramente taxativo restritivo, ou seja, outras hipóteses desafiam agravo de instrumento que não pura e simplesmente os incisos do 1015, nós temos duas situações em que marca-se para o STJ o início da flexibilização do rol do 1015. Eu estou falando dos recursos especiais números 1.679.909 e 1.694.667. No primeiro, o STJ admitiu agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória relacionada à definição de competência e no segundo, o STJ admitiu agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória relacionada a efeito suspensivo aos embargos à execução. Esses dois recursos especiais inauguram no STJ uma discussão sobre a natureza jurídica do rol do 1015 CPC. Quando foi em fevereiro desse ano, 2018, o STJ, no recurso especial 1.704.520 Mato Grosso, ele chegou à conclusão que era preciso afetar esse recurso especial para que se defina a natureza do rol do artigo 1015 do CPC, além de se verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo do novo CPC. Então, o STJ afetou o recurso especial 1.704.520 para definir qual a natureza jurídica do rol do artigo 1015 e se é possível ou não admitir agravo de instrumento para além das hipóteses previstas nesse rol.
Isso foi em fevereiro de 2018. Agora, recentemente, agosto de 2018, nós temos o julgamento ou o início do julgamento desse recurso especial afetado e a relatoria da ministra Nancy apresentou, nesse caso, algumas situações que são extremamente importantes e que você precisa acompanhar, dada a natureza sui generis do assunto, ora analisado para a ciência processual civil. A ministra Nancy, ela disse algumas coisas no seu voto que são interessantes perceber. Ela disse primeiro que o rol do 1015 não é suficiente, ou seja, que ele não é suficiente para que você possa manejar agravos de instrumento de decisões interlocutórias na realidade do processo. E que o mandado de segurança não é o meio adequado para provocar reexame da decisão. Esses pontos apresentados pela ministra Nancy foram apresentados pelo colega advogado da União, Rodrigo Becker, no Twitter, de onde eu tirei essas informações. Muito bem, a relatora afasta as 3 teorias que nós analisamos. Ela diz que a teoria da taxatividade restrita não funciona, que a taxatividade passível de interpretação extensiva analógica não funciona e que a teoria do rol exemplificativo do artigo 1015 também não funciona. Em sua relatoria, ela cria uma 4ª teoria ou apresenta ao tribunal a discussão de uma 4ª teoria, e essa teoria seria justamente a interpretação com base na urgência da situação. A relatora propõe modular os efeitos para alcançar apenas as decisões interlocutórias proferidas após a decisão nesse recurso especial, e depois do voto da ministra Nancy, a ministra Maria Tereza pede vista antecipada. E quando ela fala em interpretação com base na urgência da situação, a gente vai ter uma interpretação, no entender da ministra relatora, que caberia agravo de instrumento nas hipóteses do rol do 1015 ou todas as vezes em que a parte demonstrar, numa decisão interlocutória para além do rol, a urgência da decisão interlocutória no que diz respeito, obviamente, à lesão que lhe causa e à necessidade da análise daquela decisão interlocutória por parte do tribunal. Veja que quando ela fala em urgência da situação, nós somos um pouco levados a entender que a interpretação que se dará ressurge ou ressuscita, de alguma forma, a ideia de lesão grave e de difícil reparação que a parte eventualmente suporte com a decisão interlocutória. Ora, a decisão interlocutória ela só tem urgência manifesta se ela causar à parte lesão grave ou de difícil reparação. Como o STJ vai decidir, nós temos que acompanhar os próximos capítulos. Então, nós vamos ter que analisar, passo a passo, voto a voto, a construção que o STJ vai dando no que diz respeito à natureza jurídica do rol do 1015 e a possibilidade da sua interpretação extensiva ou qual é a teoria que vai prevalecer nesse julgamento. A ministra Nancy, ela disse que as hipóteses anteriormente previstas não são suficientes no 1015, esse rol não é restritivo, não é possível admitir uma interpretação extensiva analógica dos incisos, não podemos simplesmente dizer que o rol é exemplificativo, é preciso que a decisão seja analisada a partir da urgência da situação, o que nos leva a uma conexão, ainda que remota, com a ideia de lesão grave de difícil reparação do CPC 73. Como o STJ vai decidir isso, nós vamos ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Então é uma minissérie, uma mini-novela que nós vamos ter que acompanhar, porque esse assunto é o assunto mais importante da ciência processual civil no segundo semestre de 2018, pelo menos até agora. Professor, isso pode cair no meu concurso? Pode cair no seu concurso. E se isso cair no meu concurso, como é que eu tenho que me manifestar, haja vista não existir neste momento no Superior Tribunal de Justiça um consenso sobre a natureza jurídica do rol do 1015 e as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento? Eu preparei um quadro aqui para orientá-los no sentido do que eu entendo ser correto para provas objetivas e subjetivas, além de provas orais, acaso você enfrente esse tipo de questionamento, antes que o STJ defina efetivamente qual é a natureza jurídica do rol e qual é a teoria que se aplica no que diz respeito à possibilidade de admitir hipóteses para além dos seus incisos. Muito bem, na prova objetiva, você tem que saber que cabe agravo de instrumento nas hipóteses do 1015
e que o STJ, neste momento, admitiu a hipótese de agravo de instrumento em duas situações jurisprudenciais: decisões interlocutórias relacionadas à definição de competência e decisões interlocutórias relacionadas ao efeito suspensivo nos embargos à execução. Então, as hipóteses do rol cabe agravo de instrumento, isso é indiscutível, e cabe agravo de instrumento em duas hipóteses jurisprudenciais que eu apresentei para os senhores no decorrer dessa explicação e que estão justamente em dois recursos especiais listados aqui e também nesse quadro que eu acabo de apresentar. As hipóteses são decisão interlocutória relacionada à definição de competência, decisões interlocutórias relacionadas a efeito suspensivo aos embargos à execução. No que diz respeito a uma prova subjetiva ou prova oral, quando você é chamado pelo examinador a apresentar uma resposta melhor elaborada e construída a partir da concatenação dos argumentos jurídicos que você possui, você precisa dizer que o rol do 1015 traz hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que ele nasceu taxativo, que o STJ começou a flexibilizar essa taxatividade a partir de dois recursos especiais, admitindo agravo de instrumento para a decisão interlocutória relacionada à definição de competência e para a decisão interlocutória relacionada à suspensão aos embargos à execução, e que, nesse momento, afetou o recurso especial para definir tanto a natureza jurídica do rol quanto a possibilidade de interpretação de cabimento de agravo de instrumento para situações que estão além dele. Então, na prova objetiva, o que existe de objetivo é o rol, mais as duas hipóteses admitidas pela jurisprudência do STJ. Na prova subjetiva, você vai ter que dizer que o rol existe, que ele nasceu taxativo, explicar o início da flexibilização pelo STJ, a afetação do recurso especial 1.704.520 e a construção até agora da definição tanto da natureza jurídica quanto das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Numa prova subjetiva ou oral, você demonstraria conhecimento para o seu examinador de uma forma natural e bem colocada, demonstrando para ele, se a sua prova fosse hoje, que você conhece a forma como o rol nasceu, que você conhece a flexibilização do STJ e que você conhece que o tema afetado está em processo de construção. Professor, isso pode cair na minha prova? Sim, pode cair na sua prova. O examinador pode exigir isso de que forma? Desta forma, ora apresentada. Então, o examinador que é atualizado, que é concatenado, que estuda a ciência processual civil, ele pode sim querer saber se você acompanha essa discussão, porque, disse e repito, é a maior discussão em ciência processual civil no segundo semestre de 2018. Se você for enfrentar uma prova antes que o STJ defina efetivamente qual a natureza jurídica do rol e que teoria nós vamos aplicar, você pode ser questionado e deve apresentar as respostas dessa forma que eu apresento para os senhores nesse exato momento. Obviamente que nós vamos acompanhar o julgado do STJ e, ao sinal de uma mudança de orientação ou, neste caso, de uma definição ou de uma decisão definitiva, nós voltaremos e apresentaremos a definição do STJ, que nesse caso vai resolver muita coisa no que diz respeito às hipóteses de cabimento e ao manejo do agravo de instrumento. Eu agradeço a sua atenção, eu sou o Birajara Casado, essa é a EBEG e nos vemos nos nossos próximos vídeos.